estudo das pragas. Vamos começar agora a ver o embate de Deus contra os deuses do Egito. Contra os ídolos do Egito. Tem que bocejar. Que tentaram fazer oposição a Deus. E nós vamos ver que cada praga foi uma afronta de Deus contra um ídolo do Egito, contra um deus do Egito. Era Deus humilhando um ídolo, um deus falso que tinha no Egito, para mostrar para o povo de Israel que ele era o único e verdadeiro Deus. Então o primeiro embate está aí no Êxodo 7. Êxodo 7, do verso do 8 ao 15. Ou melhor, só do 8 ao 13. O Senhor falou a Moisés e a Arão: quando o faraó lhes disser, faça um milagre, você, Moisés, dirá a Arão: pegue o seu bordão e jogue-o diante de faraó, e o seu bordão virará uma serpente. Então Moisés e Arão foram até faraó e fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão jogou o seu bordão diante de faraó e diante dos seus oficiais, e ele virou uma serpente. Faraó, porém, sim, na verdade, esse milagre aqui, ele tinha sido revelado por Deus a Moisés, primeiro para ser mostrado ao povo de Israel. Quando Moisés disse assim: olha, eu vou falar com o povo não vai acreditar. Deus disse: pronto, você vai fazer 3 sinais. Primeiro, você vai jogar o cajado no chão, vai virar serpente. Você pega o serpente e vai voltar a ser cajado. Não acreditaram? Coloque a mão por dentro do casaco, da túnica. Dentro da túnica. Tire a mão, ela vai estar leprosa. Coloque de novo, ela vai voltar saudável. Não acreditaram? Agora você vai pegar um jarro com água, vai jogar no chão, vai despejar no chão e essa água vira sangue. Depois desses 3 sinais, o povo de Israel vai acreditar. Agora você vai fazer o mesmo milagre lá da serpente com o faraó. Certo? E Moisés fez. Olha o que aconteceu. Verso 10. Arão jogou seu bordão dentro de faraó, dentro dos oficiais, e ele virou uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo, com as suas ciências ocultas. Então eles jogaram os cajados deles, e eles também viraram serpentes. E aí, só isso, só essa parte aí, deles jogarem os cajados, terem transformado em serpentes, faria qualquer um desanimar. Pensar, se o que eu fiz aqui, se esse milagre Deus mandou eu fazer e eles também fazem, então onde é que está a superioridade de Deus? Mas aí eles permaneceram ali e Deus agora foi glorificado através daquela situação. Por quê? Olha só, verso 12. Pois cada um deles jogou seu bordão e eles viraram serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Então, ali o poder de Deus foi manifestado, foi glorificado, porque a serpente que o bordão de Arão tinha virado devorou as outras serpentes. E aí, Arão pegou de volta a serpente, ela se transformou em cajado. Mas diferente do povo de Israel que acreditou, qual foi a reação do faraó? No entanto, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Só lembrando um detalhe que a gente explicou na semana passada e vale a pena a gente ressaltar nessa. Eu, porém, endureceria o coração de Faraó, Deus disse no verso 3. Aqui parece Deus dizendo diretamente: eu vou deixar o coração de Faraó duro, para que vocês falem e ele não escute. Não é que Deus ia fazer isso diretamente, porque ele queria que o faraó não deixasse o povo ir. É porque quanto mais Deus fala e o coração da pessoa se mantém rebelde, a atitude da pessoa é rebelde, é contra. Por mais que Deus mostre sinais, por mais que Deus mostre oportunidades, a pessoa mesmo vai ficando mais dura, vai ficando mais teimosa. Um exemplo disso é Judas. Judas já tinha decidido no seu coração que ia trair Jesus. Judas já tinha decidido no coração de que
que o propósito que ele tinha para Jesus era diferente, que ele queria, através daquela traição, fazer com que Jesus se despertasse, tornasse o Messias e tal. Então, ele já tinha um coração rebelde contra Jesus desde muito tempo. E quando chegou ali na Santa Ceia, Jesus pega um pedaço de pão molhado e dá para Judas. E ali diz assim, e a partir daquele momento entrou nele Satanás, em Judas. Quer dizer então que Jesus colocou Satanás em Judas? Não. Jesus deu ali uma demonstração de amor, molhou o pão, molhou ali o pedaço de pão, deu a Judas para que ele pudesse perceber o amor que ele tinha por ele, a consideração que Jesus tinha por ele, mesmo sabendo que ele iria traí-lo, mas só que essa demonstração de amor, ao invés de quebrantar o coração de Judas, foi endurecer. Entendeu? Então foi de uma maneira indireta. Jesus demonstrou seu amor e Satanás agora se apossou do coração de Judas porque ele se fechou de vez para qualquer demonstração do amor de Deus. Então foi mais ou menos essa mesma situação aqui com o faraó. Tem pessoas que a graça, o amor, vai deixando você sem desculpas, vai deixando você sem reservas e vai quebrantando o espaço do seu coração, e aí Deus vai e salva você e pode transformar você. Mas tem pessoas que quanto mais graça, quanto mais amor, mais duras elas vão ficando. Então é preciso que essa pessoa passe por um baque bem grande na sua vida, uma situação terrível, para que elas reconheçam as oportunidades que Deus deu para ela antes, né? Então fiz esse parênteses aqui longo sobre esse verso 3 do capítulo 7, mas vamos voltar aqui para a questão das serpentes. Olha só, todo mundo aqui leu Reavivados, livro de Êxodo, percebeu um negócio interessante. Essa aqui ainda não é uma praga. Esse episódio aqui das serpentes ainda não é uma praga, foi só uma demonstração do poder de Deus. Mas a partir do verso 14 começam as pragas. Então, olha, se você pegar esse episódio das serpentes, o episódio da primeira praga, que é a praga das águas virando sangue, depois o segundo, que é o das rãs. Se você pegar esses 3 episódios, você vê que os magos conseguiram imitar. Os magos conseguiram transformar os cajados em serpente, os magos conseguiram simular a água virando sangue, os magos conseguiram simular as rãs. Só que a partir da terceira praga, os magos não conseguiram mais imitar. A partir daí já não tinha mais como eles fazerem uma imitação barata para iludir o faraó. Então, somente até a segunda praga que eles conseguiram imitar. E a partir da terceira agora era só uma coisa que Deus poderia fazer. Mas olha um detalhe interessante que a lição está trazendo aqui. Deus ele não estava lutando simplesmente contra os egípcios ou contra o faraó, mas lutando contra mais de 1.500 deuses e deusas. O Egito tinha isso, mais de 1.500 deuses e deusas. Lá na Babilônia, eles tinham mais de 600 deuses. 600 deuses. Aqui no Egito era mais de 1.500 deuses e deusas. Então, quando você lê lá, por exemplo, Êxodo 12:12, diz assim, ó, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. E o Números 33:4 diz assim, contra os deuses o Senhor executou juízos. Então era uma guerra de Deus contra os deuses do Egito. E vocês sabem que qualquer outra coisa que é adorada sem ser Deus, não é um Deus de verdade, e sim demônios. Satanás colocou demônios para aquele povo se iludir, para aquele povo adorar, e era contra Satanás e seus demônios que Deus estava lutando e estava vencendo. Então olha só 2 deuses que Deus derrotou dessa leva aqui. O primeiro era a deusa Wadjet. Wadjet era a deusa do Urel. Urel é o nome egípcio que dá para a representação da cobra erguida. E essa deusa Wadjet era colocada nas coroas dos faraós. Vocês lembram que o faraó eles tinham uma coroa parecida do Papa, né? Era grande assim, tinha um negócio branco, assim, um capacete branco. E tinha aqui na frente, tinha uma cobra assim, uma cobra erguida. É para eu ter colocado na foto, amanhã eu coloco. Uma cobra assim erguida. E todos os faraós tinham isso. Então, isso tinha nas coroas dos faraós e dos deuses. Aquelas estátuas dos deuses que ficavam assim, pronto, eles tinham uma cobrinha na testa. E para que tinha essa cobrinha? Porque isso representava a divindade
a realeza e a autoridade divina do faraó. Porque essa deusa ela cuspia veneno nos inimigos. Então, era esse o simbolismo da serpente. O faraó ele ficava ereto, assim como a serpente, e através das suas conquistas militares, era como se ele cuspisse veneno nos seus inimigos. Tá vendo? E os egípcios acreditavam também que a serpente divina guiaria o faraó na vida após a morte. Então, quando eles fossem colocados lá nas pirâmides, eles iam começar agora outra jornada. Iam começar agora uma jornada em direção à vida após a morte. E quem ia guiar eles era essa serpente sagrada. Entendeu? Então essa foi a primeira deusa que foi humilhada nessa situação aqui. A segunda é a Nebecal. A deusa serpente chamada Nebecal era aquela que controla os espíritos. Eles chamavam a deusa que controlava os espíritos. E segundo a mitologia, essa deusa na verdade um deus, isso aqui é masculino. Um deus que tinha o poder de ter engolido 7 serpentes. Então tinha a deusa Wadjet, que era a deusa suprema, que dominava tudo, que era o símbolo do poder do faraó. E tinha o deus Nebecal, o deus serpente Nebecal, que tinha engolido outras 7 serpentes. Aí chega Moisés e Arão, com o cajado deles de pastor, joga ali, e ali o cajado se transforma em serpente e engole o Wadjet e engole Nebecal, de uma vez só. Então ali Deus está mostrando seu poder sobre aqueles 2 deuses do Egito. Mostrando que eles não são nada, mostrando que eles não valem nada, e que o Deus, que é o Rei do Universo, é capaz de humilhar qualquer crendice, qualquer ilusão que aquele povo tinha. Não é isso? Então, gente, ali eles entenderam que eles não estavam lidando com qualquer Deus. Eles não estavam lidando com qualquer divindade de um povo pastor, de um povo unido com o povo de Israel. Eles estavam lidando com um poder maior. E eles iam perceber isso com mais intensidade a partir das pragas, que nós vamos ver amanhã. Mas só com essa lição de hoje, amigos, vocês já entendem por que os 10 mandamentos começam do jeito que começam, né? O povo de Israel passou 430 anos lá. Vocês acham que o povo de Israel passou 400 anos servindo a Deus, adorando a Deus? Porque eles clamavam a Deus o tempo todo pela escravidão e permaneciam lá? Vocês acham que com o tempo eles continuavam na adoração a Deus, ou você acha que muitos israelitas começaram a adorar os ídolos também, pela influência de estar perto dos egípcios? Então, eles naquela cultura de adorar 1.500 deuses, eles ficaram sujeitos e foram influenciados provavelmente a adorar os ídolos também. Então, por isso que os 10 mandamentos começam: não tem outros deuses diante de mim, e não faço para você mais de escultura. Por que você vai fazer isso? Não fui eu que libertei você? Não fui eu que derrotei o Egito com 10 pragas? Não fui eu que abri o mar para você? De dia você não reclama de calor porque eu sou uma nuvem cobrindo vocês o tempo, o dia todinho. Vocês têm uma nuvem particular, uma nuvem exclusiva, que faz sombra para vocês o dia todo. E de noite você não pode reclamar de frio porque eu sou uma coluna de fogo para esquentar vocês. Então para que você vai ter outros deuses além de mim? Não tenha, não precisa ter. E não vai fazer mais escultura porque você me vê todos os dias. Você me vê todos os dias. Então, da mesma forma Deus disse para você hoje: para que você vai ter outras coisas no meu lugar? Para que você vai colocar outros ídolos no seu coração? Para que você vai colocar outras coisas no trono da sua vida? Sendo que fui eu que salvei você, sou eu que guardo você, sou eu que sustenho você nas minhas mãos, e sou eu que vou voltar para buscar você. Não precisa você ter outros deuses na minha vida, na sua vida. Eu sou suficiente para você. Eu sou melhor de qualquer outra coisa que você coloque na sua vida. Não tem outros deuses além de mim. Eu sou seu Deus. Eu sou o único Senhor. Reconheça isso hoje. Coloque ele no trono do seu coração. E assim, todos os ídolos que você tem vão cair por terra. E você vai se sentir muito mais preenchido e muito mais completo, com Deus reinando na sua vida. Amém? Agora, Senhor Deus, agora vamos para o momento dos testemunhos. Cada irmão aqui vai contar um testemunho, vai contar uma história, mas que essa lição só possa ficar no nosso coração. Sim, Deus. Se algum de nós tem algum ídolo, se algum de nós tem alguma coisa que está tomando o teu lugar, expulsa, Senhor, assim como o Senhor expulsou aqueles comerciantes lá do templo,
que o Senhor faça a faxina no templo do nosso coração, Sim, Deus. tire todos esses ídolos, essas coisas, e assuma o lugar que é o teu. Sim, Assuma Deus. o trono da nossa vida. Amém. Agora, Senhor, dirige a vida de cada um aqui, abençoa essa segunda parte, abençoa os que estão em casa, os que estão no meio do mato, no pernoite, pessoas que estão em outros estados e outras cidades. Sim, E cada Deus. um aqui, Senhor, possa se sentir acolhido para essa reunião do Zoom. Em nome de Jesus. Amém. Amém.